Olá, estudante, que bom que você veio! Neste conteúdo, vamos compreender os objetivos dos blocos econômicos e conhecer os principais que atuam na economia mundial. Aqui no canal você dispõe de vários conteúdos que vão te ajudar a conhecer ainda mais o mundo em que vivemos. Confira! Um país, por mais rico que seja, não consegue produzir todas as mercadorias de que necessita e assim acaba comprando dos outros países aquilo que lhe falta. Entra em cena os acordos comerciais entre os países, onde as duas partes conseguem vantagens financeiras e, assim, desenvolvem as suas economias. Este é o princípio dos blocos econômicos. Um determinado grupo de países se unem com a finalidade de alavancarem as suas economias, aumentando as suas exportações e, de preferência, com produtos de alto valor agregado e de qualidade, para poder competir com os industrializados de outras partes do mundo. Vamos aos principais blocos econômicos mundiais. União Europeia. Quase todos os países europeus integram o bloco. Até a publicação deste vídeo, a Suíça, a Sérvia, a Bósnia-Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Macedônia do Norte, Albânia e Turquia ainda não haviam ingressado na União Europeia. Além, é claro, do Kaliningrado, um território russo entre Lituânia e Polônia. Em 31 de janeiro de 2020 foi a vez do Reino Unido sair do bloco, em um referendo popular cujo episódio é chamado de Brexit. O objetivo da União Europeia é o fortalecimento da economia de seus países membros a fim de competir com os produtos asiáticos, americanos e, em menor escala, dos africanos. Para isso, houve a abertura das fronteiras para a livre circulação de pessoas, de mercadorias, de informações e de capitais entre os países do bloco, facilitando o comércio e a produção industrial entre eles. Alemanha, França e Itália são as locomotivas industriais, que antes também contava com a Inglaterra. De cada 100 mercadorias comercializadas no mundo, 30 são pela União Europeia, que conta com um mercado interno numeroso e de alto poder aquisitivo, e também com uma moeda forte, o euro, que substituiu as moedas dos países membros. Destaque para as indústrias de bens de produção, de máquinas e equipamentos e os diversos centros de alta tecnologia, informática, da robótica, da biotecnologia, da engenharia genética, da química fina, da energia nuclear, da eletrônica, da aeronáutica e do setor aeroespacial. Mercosul. Criado em 1991 no Tratado de Assunção, o Mercado Comum do Sul inicialmente era formado por Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil, com o objetivo de promover a livre circulação de bens e serviços, juntamente com a eliminação das barreiras alfandegárias, que fazem as mercadorias chegar às prateleiras dos mercados com um preço mais caro. Assim como na União Europeia, a ideia do Mercosul era baratear os custos de produção. Por exemplo, um automóvel seria montado na Argentina com peças fabricadas no Uruguai com matérias-primas vindas do Brasil. No setor de serviços, um neurocirurgião brasileiro, por exemplo, poderia realizar uma cirurgia em seus consultórios na Argentina e também no Paraguai, sem ter que pagar mais impostos para isso. A Venezuela foi admitida em 2013, mas foi suspensa em 2016 e até a produção deste vídeo não havia retornado ao Mercosul. A questão se deu pela ruptura da ordem democrática. A Bolívia encontra-se em processo de adesão. Os demais países da América do Sul, Chile, Equador, Colômbia, Peru, Guiana e Suriname, são membros associados, uma espécie de países convidados. NAFTA.
Bloco econômico formado por Estados Unidos, Canadá e México em 1º de janeiro de 1994, cujo objetivo é reduzir os custos das trocas comerciais entre os países membros. Para citar dois exemplos das vantagens do Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA, a cesta básica nos Estados Unidos seria mais cara sem os alimentos mexicanos, que entram no país sem as tarifas de importação. Outro exemplo é que a importação de petróleo do Canadá e do México ajuda a manter o preço da gasolina sob controle nos Estados Unidos. Por outro lado, os membros do NAFTA não oferecem aos demais países de fora do bloco as mesmas vantagens que têm entre si, fazendo com que os produtos brasileiros, por exemplo, cheguem mais caros nas prateleiras e com menores chances de serem vendidos. Mesmo assim, os Estados Unidos acumulam sucessivos déficits em sua balança comercial, já que importa muito mais do que exporta para o México e o Canadá. O NAFTA é também chamado por alguns de USMCA, proposta feita pelo governo de Donald Trump. ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático. Foi criado em 1967 com o objetivo de promover o desenvolvimento socioeconômico, por meio da manutenção da estabilidade política, promoção da paz, investimentos em educação, agricultura e indústria e da não ingerência nos assuntos internos de outro país. É composta por Brunei, Camboja, Singapura, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Tailândia e Vietnã. O primeiro encontro foi realizado em 1976 e em 1992 foi criada uma zona de livre comércio, eliminando aos poucos as tarifas alfandegárias entre os países membros, resultando em produtos mais baratos e mais competitivos, especialmente em relação aos da União Europeia. A PEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, é formado por países asiáticos da ASEAN, bloco visto anteriormente, pela Austrália, Brunei, Canadá, Chile, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, Hong Kong, que não é necessariamente um país, Japão, México, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Peru, Rússia e Taiwan, que, assim como Hong Kong, não possui status de país. O objetivo da APEC é promover o crescimento econômico no eixo Ásia-Pacífico-América, por meio do livre comércio, eliminando impostos e taxas entre as trocas comerciais dos países membros. Entre 1994 e 2008, o bloco cresceu 395% em suas transações comerciais, respondendo pela metade do comércio mundial e preocupando a União Europeia, além de travar, de certa forma, a inserção do Mercosul na economia mundial. MCCA, Mercado Comum Centro-Americano. Surgiu em 1960 na tentativa de promover a paz nos países da América Central, assolados em graves crises sociais e econômicos. Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicarágua e El Salvador compõem esse bloco. Enfrenta dificuldades para prosperar devido às diferenças político-ideológicas entre os governos dos países membros, com poucos avanços na integração econômica. Ainda assim, o MCCA tem como principal parceiro econômico os Estados Unidos. SADC, Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. É um bloco de países da porção sul do continente africano. São eles África do Sul, Angola, Botsuana, República Democrática do Congo, Lesoto, Madagascar, Malawi, Ilhas Maurício, Moçambique, Namíbia, Suazilândia, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue. O principal parceiro econômico da SADC é a União Europeia,
embora as trocas comerciais entre os dois blocos venham diminuindo desde a década de 1980. Além disso, os países africanos ainda estão atrelados à divisão internacional do trabalho como fornecedores de commodities, de matérias-primas, onde as inúmeras riquezas do subsolo, como petróleo, ouro, diamante, dentre outros, e também dos biomas, madeiras, espécies animais, vegetais, etc., vão se transformar em produtos industrializados em outros continentes. CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Formado pelos países que compuseram a falida União Soviética até 1991, 12 das 15 repúblicas declararam a sua independência de Moscou. O objetivo da CEI é a de criação de uma política externa e de defesa em comum entre os países participantes. Ucrânia, Rússia e Bielorrússia foram os primeiros proponentes, seguidos pelos demais. OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Muitos consideram a OPEP mais um cartel do que um bloco econômico, mas é inegável a importância da organização para a economia mundial, já que concentra quase 80% das reservas mundiais de petróleo, ditando assim os rumos da produção e, consequentemente, do preço do barril do petróleo na economia mundial. Países que compõem a OPEP, da Ásia: Arábia Saudita, Irã, Kuwait, Iraque, Indonésia, Catar, Emirados Árabes Unidos e Rússia. Da África: Argélia, Líbia, Nigéria, Gabão, Congo e Angola. E na América do Sul, Equador e Venezuela. Tigres asiáticos. Formado por países do Sudeste Asiático, que apresentaram uma agressiva política de exportações de produtos industrializados a baixo custo, conhecida como plataforma de exportação. Aqui no canal você pode acessar as características dos tigres asiáticos de primeira e de segunda gerações. Confira! E aí, turma, o conteúdo ajudou? Deixa a tua dúvida nos comentários e também o teu like. Se inscreva no canal, compartilhando este vídeo com os teus amigos. Abraços e sucesso a você nos estudos!